Bom, a gente muda de assunto, agora a gente fala sobre saúde bucal. Para falar com a gente sobre o uso de Botox nos tratamentos dentários, recebemos aqui o dentista Flávio Farias. Muito bom dia para você, obrigada pela sua participação mais uma vez. Bom dia para vocês, obrigado a vocês por estar aqui. Doutora, em quais casos essa substância que é conhecida no uso de Botox é indicada para tratamentos odontológicos? Então, o que acontece é assim, em 2016 saiu uma portaria pelo Conselho Federal de Odontologia que liberou o uso da toxina botulínica pelos cirurgiões dentistas para fins terapêuticos, funcionais e estéticos, desde que não extrapole a utilização deles pro dentista. Na realidade, nós temos a utilização por fins terapêuticos funcionais, que é o quê? Pacientes que sofrem de bruxismo, que têm apertamento dental, cefaleias, enxaquecas relacionados à contratura muscular muito forte, à contração da musculatura. Tudo isso você pode usar o Botox para minimizar essa contração muscular. E dessa forma você minimiza os efeitos também da enxaqueca, a sintomatologia. Você vai diminuir a sintomatologia. E pode ser, o dentista também pode aplicar o Botox por efeito estético mesmo, de harmonização facial. Diminuição de ruga, sorriso gengival. Então, todas essas coisas também estão relacionadas ao uso de Botox e o dentista está liberado e apto para fazer. Agora, o Botox tem um prazo, né, de validade ali. De quanto em quanto tempo, nesses casos de tratamentos odontológicos, é preciso renovar o Botox, doutor? Então, o Botox, na realidade, ele tem que ser renovado de 4 a 6 meses, que é a durabilidade exata que a gente tem do Botox. Então, existe isso, mas também assim, e se você fez uma primeira aplicação do Botox, você tem que esperar até 21 dias para ver se há necessidade da reaplicação ou não do Botox. Bom, e quais são os cuidados que o paciente tem que tomar antes de partir para esse tipo de tratamento? E quais os riscos também, contraindicações que o paciente pode ter? Então, na realidade, as contraindicações é importante lembrar que pacientes que estão amamentando e que estão em gestação, período gestacional, não podem fazer a aplicação do Botox, uso de Botox. Pacientes que têm algum tipo e caso ou histórico de alergia à proteína do leite ou à proteína do ovo, como a albumina e a lactose, também é contraindicado o uso de Botox. E o Botox, ele pode dar algumas reações adversas, como enxaqueca, você pode ter uma queda da pálpebra do olho. Então, são coisas que o cirurgião dentista tem que tomar cuidado e o paciente tem que ter consciência antes de fazer a aplicação do Botox. Mas existe algum exame que o paciente possa fazer para ver se ele tem algum tipo de reação, ele pode ter alguma contraindicação? Então, as contraindicações vão ser pelo histórico médico do próprio paciente. Ele tem que saber a que ele é alérgico para ver se vale a pena arriscar o Botox. Mas o uso do Botox ele é mais tranquilo, ele está sendo bem difundido. Então, são pacientes muito específicos com determinadas alergias, principalmente algum tipo de proteína. Porque o Botox nada mais é do que uma toxina que foi produzida por uma bactéria que causa uma doença. Então, ele vai promover a paralisia facial. E se o paciente já tem alergia a determinadas proteínas, ele pode ter uma reação alérgica à proteína do Botox. Agora, o paciente tem que procurar um bom profissional, um profissional responsável, porque isso pode ter um efeito estético que não é exatamente o que ele quer, né? Pode piorar a situação, a quantidade da substância tem que ser certinha, né? Isso é muito correto e vale a pena lembrar também. A gente tem que procurar um bom profissional da área da saúde e a principal técnica de você achar um bom profissional é por indicação. Conhecer já os casos daquele profissional da área da saúde. Isso vale para qualquer tipo de área da saúde. Porque o Botox, sim, às vezes ele pode ter alguma expectativa, o paciente tem uma expectativa relacionada ao Botox que não é o que ele vai conseguir na realidade. Agora, a gente falando sobre custos, né? Qual seria o preço médio de colocar o Botox num consultório odontológico e qual a diferença de fazer uma cirurgia, alguma coisinha mais complicada do que apenas o Botox? O Botox, ele vai ter assim, em relação a custo de Botox, ele vai ter, se você for procurar no Google, tem uma aplicação ali em volta de R$ 1.500 a aplicação do Botox. Em relação a optar ou não por uma cirurgia, é porque a cirurgia ela vai ser um tratamento efetivo se houver necessidade para isso. O Botox ele tem mais uma ampla indicação do que estritamente cirurgias, estritamente aplicação cirúrgica. Mas o Botox ele tem uma durabilidade, porque como a aplicação estética dele tem duração de 6 meses, a aplicação funcional também vai ter uma aplicação de 6 meses. Bom, tem que usar em casos indicados, com bons profissionais. Sim. Obrigada, então, o doutor
doutor Flávio Farias, dentista, falando aqui sobre o uso do Botox para tratamentos dentários, né, odontológicos, que é uma novidade aí no mercado que está se difundindo. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Até a semana que vem. Obrigado a vocês. Boa semana.